Galerinha, vocês sabem que eu tenho umas farpas com Fortaleza, vocês sabem que eu tenho umas coisinhas assim que eu não gosto muito deles, e eu fiz um vídeo aqui de 17 minutos só falando que ia rebaixar o Fortaleza. Acabou que não deu certo. Fiquei chateado com alguns jogos que eles ganharam. Só que a gente tem que elogiar e tem que ser justo quando tem que ser justo. Entende o que eu tô falando? E o Fortaleza é algo inacreditável. Em 2022, quando o clube estava na lanterna e conseguiu reagir para chegar à pré-Libertadores do Campeonato Brasileiro. Aquilo foi algo inacreditável. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aí. Qual vai ser, se caso venha concretizar agora essa retomada e essa permanência do Fortaleza, qual vai ser mais impactante e mais assim inacreditável? A permanência do Fortaleza há 3 anos atrás ou a permanência agora? Porque assim, uma coisa é você começar a reagir no campeonato na 16ª rodada, na 17ª, na 18ª, na 20ª. Outra coisa é você começar a reagir a 8 jogos do fim, a 10 jogos do fim. Naquele ano o Fortaleza começou a reagir na 18ª, 19ª. Tudo bem que a gordura era muito baixa, né? O Fortaleza tinha 15 pontos. Precisava fazer 30 no segundo turno para poder ficar na Série A. Mas ainda assim, começou a reagir cedo. Agora o Fortaleza começou a reagir tarde. E uma coisa que eu quero deixar bem clara. O Fortaleza reagir e poder ficar na Série A não apaga os erros que Marcelo Paes cometeu durante toda a temporada, durante todo 2025. A contratação de Renato Paiva, o elenco montado. Isso tudo não apaga. Mas a gente tem que elogiar Marcelo Paes em um sentido. Em um sentido ele tem que ser elogiado. Marcelo Paes é um cara que ele sabe gerir crises e ele sabe acreditar, ter fé. Porque ele falou recentemente agora, na briga com o Eduardo Girão, que a gente pode escapar ainda. A gente está em disputa esportiva. É difícil? É. Mas a gente pode escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Dito e feito. Meus amigos, depois do jogo contra o Cruzeiro, que o Fortaleza perdeu, eu cheguei aqui a cravar o Fortaleza rebaixado, né? Eu cravei, mas eu falei, cara, o Fortaleza é um time impossível. Possa ser que o Fortaleza reviva no campeonato, nunca se sabe. E daquele jogo pra cá, daquela derrota do Cruzeiro pra cá, o Fortaleza não perdeu mais, bicho. O Fortaleza não perdeu mais. Aqui, o Fortaleza ganhou do Flamengo. Eu acho que aqui foi quando começou a virada de chave do Fortaleza. Não foi contra o Juventude. Foi um pouquinho contra o Juventude, né? Porque no intervalo parece que alguém ativou o espírito de alguma coisa aí e conseguiu virar. O espírito ragatanga aí conseguiu virar o jogo e conseguiu manter o Fortaleza vivo na Série A. Só que depois perdeu do Vasco. Depois perdeu do Cruzeiro. Aqui contra o Flamengo foi quando começou realmente a virada de chave. O Fortaleza ganhou o ânimo, aí o Fortaleza empata com o Santos, era para ter ganho, empata com o Ceará, quase ganhou também. Vai buscar o empate com o Atlético Mineiro, empata com o Grêmio, 4 empates que era para o Fortaleza ter ganho pelo menos um. E aí, ganha do Bahia. Nisso que ele ganha do Bahia, ele ganha do Bragantino. Meus amigos, eu posso falar uma coisa para vocês? O Fortaleza agora é favorito a ganhar do Atlético Mineiro e favorito a ganhar do Corinthians. E, como tá no título do vídeo aí, o Fortaleza ter ganho, apesar das nossas farpas, de tudo, o Fortaleza ter ganho pode ser bom pro Bahia. Mas o que é que tem a ver o Fortaleza que tá lá embaixo, lutando para não cair, com o Bahia? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Olha quem o Fortaleza pega na última rodada. Botafogo. Botafogo é o nosso adversário direto na luta pela Libertadores direta na próxima temporada. Botafogo nesse momento tem 58, o Bahia tem 56. O Bahia está a 2 pontos do Botafogo. Na última rodada, o Botafogo pegar um Fortaleza desmobilizado, fraco, é uma coisa. O Botafogo pegar um Fortaleza mobilizado, querendo escapar, numa boa fase, é outra completamente diferente. E nos últimos 7 jogos, o Fortaleza ganhou 3, empatou 4. São 7 jogos sem perder. Meus amigos, isso é algo assim que eu fico impressionado, de verdade mesmo. Eu fico impressionado com mais uma evolução e mais uma virada de chave do Fortaleza, que veio, né? Agora na reta final. A questão é, vai dar tempo ou não vai? O Fortaleza tem que ganhar de qualquer jeito do Atlético Mineiro e do Corinthians. Fortaleza agora tem 2 jogos em casa, onde é completamente acessível que o Fortaleza ganhe, e ele tem que vencer. O Fortaleza pode ganhar os 2 e pode ir ao 43. É impossível isso acontecer? Não. Não é impossível. E na próxima rodada, no próximo jogo que eu quero falar, né? Não necessariamente próxima rodada, porque tá tudo bagunçado aí nesse campeonato.
O Fortaleza, acho que não vai sair da zona de rebaixamento, mas vai continuar ali a 1 ponto de sair, a 2 pontos de sair. Vai a 40 pontos. Talvez ele vá a 40 pontos. Ele pega agora o Corinthians, né? Não, é o Atlético Mineiro agora no domingo. Sim, Atlético Mineiro agora no domingo. Ele vai a 40. Por que eu acho que ele não sai? Porque o Santos pega o Sport. O Vitória pega o Mirassol no Barradão. Aí beleza, o Vitória pode empatar. Se o Vitória empatar, o Fortaleza vencer e o Santos vencer, que é a tendência, o Vitória vai para 18º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, alô, torcida do Vitória, é bom vocês ganharem da equipe do Mirassol. É bom vocês ganharem do Mirassol. Porque se vocês não ganharem do Mirassol, vocês podem cair para 18º lugar do campeonato. Isso não é loucura nenhuma de se afirmar. Então, o jogo do Vitória contra o Mirassol aqui no Barradão é importantíssimo para as ambições do Vitória no Campeonato Brasileiro. Outro time que está desesperado com tudo com o que aconteceu ontem com o Fortaleza. O Fortaleza ontem abriu mais uma vaga para a Série B. São 2 vagas agora em disputa, não uma só. E tudo pode acontecer. Ceará pode entrar aqui, o Vasco pode entrar aqui. Só que o Vasco eu acho um pouco mais complicado. Sabe por quê? Pela tabela. O Vasco pega o Inter agora em Frangalhos. O Inter que está numa fase muito ruim do campeonato, em São Januário. Para mim o Vasco é leve favorito a vencer. Pela fase do Inter na competição e pelo Inter estar querendo muito ser rebaixado. Não é possível que o Vasco vai tropeçar de novo. No máximo o Vasco consegue 2 empates aí. Eu acho que com 2 empates o Vasco consegue escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, tá tudo em aberto. E o Inter agora se desesperou ainda mais, porque pega o Vasco agora em São Januário. O Vasco que joga em casa, que é muito forte jogando em casa. Bora supor que o Inter perde esse jogo? O Vitória pode ganhar do Mirassol? Pode acontecer. Mas bora botar que o Vitória empata com o Mirassol. Já fica 1 ponto do Inter. Se ganhar, ultrapassa o Inter. O Santos pega o Sport, deve vencer o Sport. Vai a 41. Acredito que não ultrapassa o Inter pelo saldo de gols ainda. Mas fica ali, ó, no cangote. Fortaleza pega o Atlético Mineiro. Time de meio de tabela. Acabou de perder a Sula, acabou de empatar com o Flamengo. Tá com a moral um pouquinho lá embaixo. Então Fortaleza vence, Fortaleza fica a 1 ponto do Inter. Aonde eu quero chegar com isso tudo? O Inter pode ficar empatado com o 17º e a 1 ponto do 18º colocado. É isso que pode acontecer. Próxima rodada. Fortaleza enfrenta o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada. O Inter pega o São Paulo no Morumbi. Meu Deus do céu. O Inter pega o São Paulo no Morumbi. O Santos pega o Juventude no Jacone. Complicado jogar no Jacone. Não acho que perde, mas pode tirar um empate ali no Jacone. Então, meus amigos, o Internacional está lascado. Está ferrado. Para não falar uma palavra mais forte aqui. Mas você quer ver outro time que está mais lascado também, ferrado? O Ceará. E aqui eu estou falando de uma reviravolta que pode acontecer na Série A, que seria para chocar todo mundo mais uma vez, e seria para provar que o Fortaleza tem impacto nessa rivalidade Fortaleza e Ceará. Porque em 2022, o Fortaleza estava na lanterna, o Ceará estava ali no meio de tabela, tranquilo. Eu vou ficar, eu estou tranquilo. Resultado, o Fortaleza não só escapou, como ele foi para a Libertadores, e o Ceará foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer agora de novo? Pode. O Ceará pega o Cruzeiro. O Ceará pega o Flamengo. A tabela do Ceará é infernal. E agora está com 42. O Ceará pode se aproximar da zona também na próxima rodada. Então, Vasco, é bom vocês ganharem do Inter. É bom vocês ganharem do Inter. Se o Vasco perder do Inter, aí, meu amigo, o Vasco tá na luta 100%, porque pega o Mirassol. Na última rodada, vai pegar o Atlético Mineiro fora. Mirassol em casa, mas é um adversário que é o 4º colocado do campeonato. E muita da galera da torcida do Vasco achava que já estava livre. E é uma loucura realmente você pensar que o Vasco, rodadas atrás, lutava pela pré-Libertadores. Se o Vasco ganha do Fluminense, o Vasco ganhou no caso, né? Acho que o Vasco ganhou aquele jogo? Tô esquecido aqui agora. Acho que ganhou aquele clássico carioca lá. Mas enfim, o Vasco chegou a estar a 1 ponto, a 2 pontos do Fluminense, pertinho do Fluminense ali. O Vasco agora, rodadas depois, tá lutando para não ser rebaixado, cara. Galera, o Vasco ganhou, né? Pois é, o Vasco ganhou do Fluminense 2-0 na 29ª rodada. Acabei de conferir aqui. Então o Vasco tava ali, ó, lutando pela pré. O Vasco agora pode ser rebaixado, cara. É por isso que eu amo o Campeonato Brasileiro. É por isso que o Campeonato Brasileiro, pra mim, é um dos melhores do mundo. Por causa dessas coisas aí que acontecem, dessas loucuras que podem acontecer. O Fortaleza pode ficar e o Ceará cair, cara. O Fortaleza tava morto. O Ceará não ficou uma rodada na zona de rebaixamento o campeonato inteiro.
Isso é uma loucura. Tudo isso que está acontecendo é uma loucura. E o que falar do jogo de ontem? O jogo de ontem foi um jogo meio morno, meio xoxo. Não foi o melhor jogo do mundo, não foi de encher os olhos, né? O Bragantino até finalizou mais, só que das 16 finalizações, 3 foram no gol. Fortaleza finalizou 8, 2 foram no gol. Uma foi o gol, né? E o gol foi meio cagado, hein? Acontece o chute, a bola desvia e entra no gol. E aí depois, lá nos últimos lances do jogo, Breno, ele faz uma defesaça. Num lance que ele falhou, que ele tinha falhado. Depois ele recupera e ele faz uma defesaça. Isso é claramente cara de time que não vai cair. É a cara de time que, cara, tá tudo dando certo. O espiral tá todo positivo. Tá tudo dando certo pro Fortaleza. É inacreditável, irmão. É inacreditável. E agora, que eu já falei da luta para não cair, bora falar da luta pela Libertadores direta, porque, como eu falei, isso impacta diretamente no Bahia. Diretamente não, indiretamente. Por quê? A última rodada é Fortaleza e Botafogo. E eu, quando fiz a análise aqui da luta pela Libertadores direta, eu colocava o Fortaleza como, sei lá, eu achava que o Fortaleza ainda assim ia ser rebaixado, não ia conseguir reagir a ponto de ficar na Série A ou a ponto de chegar na última rodada com chance. E mesmo que chegasse, Botafogo é muito mais forte que o Fortaleza, na minha visão, daquela época. Elenco, investimento, tabela. Só que agora eu começo a olhar de uma maneira diferente. Porque a chave virou de uma maneira que o Fortaleza está jogando muita bola e está jogando com muita raça no campeonato. Então, meus amigos, isso impacta diretamente. Bora fazer agora mais uma projeção da luta para não cair, considerando que o Fortaleza está mais forte no campeonato. Vambora lá. O Bahia pega o Juventude amanhã. A nossa torcida é que o Bahia ganhe. E o Bahia tem que ir lá para vencer e tem que vencer. Hoje tem Fluminense e São Paulo no Maracanã. Hoje tem Fluminense e São Paulo. O Fluminense pode vencer, pode fazer 1-0. Mas bora botar aqui que o Fluminense empata com o São Paulo, que é a nossa torcida. O Fluminense não venceu o São Paulo hoje. Bora botar uma projeção aqui, de cenário para a última rodada. O Botafogo vai, empata com o Corinthians. Bora ser aqui pessimista, né? Botafogo não perde, o Botafogo empata com o Corinthians. Beleza. O Bahia fica empatado com o Botafogo, 59. Fica na frente pelos triunfos, né? Entra no G5. E o Fluminense fica em sétimo colocado do campeonato. Bora para a próxima rodada. O Bahia pega o Sport, deve vencer, 2-0. Botafogo, mais uma vez, empata com o Cruzeiro. O Fluminense vai. Bora botar que o Fluminense ganha do Grêmio? 1-0. Eu vou inverter. Eu vou colocar que o Fluminense empata com o Grêmio e ganha do São Paulo. Tomara que o Fluminense empate com o São Paulo hoje, mas vou botar aqui que ganha. Ou vice-versa, empata hoje e ganha do Grêmio. Enfim, esse aqui seria o cenário da última rodada do Campeonato Brasileiro. E assim, o Bahia iria enfrentar o Fluminense no Maracanã, podendo perder por 1 gol de diferença. Aliás, talvez ele possa perder por 2, porque o Bahia tem mais gols marcados. Então, se ele perde por 2, o Fluminense iria a 5, o Bahia também iria a 5, mas os gols marcados nossos é muito mais do que o Fluminense. São 51 contra 42. Então, a gente poderia perder por 2 gols no Maracanã. E isso faz total diferença. Por quê? Porque o Bahia, jogando fora de casa, é muito ruim. E eu tenho um trauma do Maracanã, eu tenho um trauma do Fluminense. Porque quando a gente foi lá esse ano, precisando de um empate, a gente tomou 2-0. 2-0 foi. Se repetir esse resultado, nesse cenário aqui, a gente vai para a Libertadores direta, tranquilo. Só que tem um detalhe, o Botafogo. Se o Botafogo ganha, bora supor que a gente perde, vai, por 2-0. A gente ainda assim estaria na frente do Fluminense. Agora, se for 3, a gente é ultrapassado. Então, só pode ser 2. Eu estou projetando aqui um cenário realista para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Que possa ser que chegue na última rodada todo mundo assim. É muito provável. Então vamos lá, a gente perde por 2-0. E aí Botafogo pega o Fortaleza. Só que uma semana atrás eu projetava, o Botafogo ganha. E a gente pode ficar aqui de fora, né? Da Libertadores direta. Agora, eu já vejo como um cenário plausível e factível o Fortaleza conseguir, no mínimo, um empate com o Botafogo na última rodada. Isso manteria o Botafogo com 61 e deixaria a gente na fase direta da Libertadores. Então, num cenário realista, que o Bahia perde fora de casa, que é a tendência que aconteça, a tendência é a gente perder no Maracanã, tá? A tendência é a gente perder. Se o Fortaleza conseguir um empate com o Botafogo, a gente garante nossa vaga. Então a gente precisaria perder de pouco e torcer pro Fortaleza empatar com o Botafogo. E se o Fortaleza chegar na última rodada, já salvo ou com a chance alta de escapar? Porque pode acontecer. Vamos projetar aqui. Bora projetar aqui um cenário.
do Fortaleza chegar na última rodada com 43 pontos ganhos. Ele ganha do Corinthians de 1-0 e ele ganha da equipe do Bragantino, no caso já ganhou, né? Ganha do Atlético Mineiro, que é o jogo atrasado aqui, 1-0. Ele fica com 43. Bora projetar agora os outros. Vitória e Mirassol do Barradão. Botar com Vitória ganha. Vasco e Inter. Vasco ganha do Inter, 1-0. Santos Sport. Santos ganha, 1-0. Ceará e Cruzeiro. Vai, o Ceará empata com o Cruzeiro. Bora ser bonzinho com o Ceará aqui. Próxima rodada, São Paulo e Inter. São Paulo ganha, 1-0. Não, bora botar empate. Bota empate. Vamos ser meio otimista com o Inter aqui. Flamengo ganha do Ceará, 1-0. Vai, 1-0. Flamengo ganha do Ceará. O Vasco e São Januário empata com o Mirassol, 1-1. Escapou, 46. Juventude Santos, bora botar empate, 1-1. Fortaleza chegaria com 43, ainda com chance de cair. De fato. Eu esqueci de simular um jogo do Vitória, não foi? Cadê? Eu acho que tá adiantado ou tá atrasado. Aqui, tá atrasado, contra o Bragantino. Empate, 1-1. O Inter chegaria na zona, tá? Olha essa loucura aqui, meu amigo. Olha essa loucura aqui. A gente pode chegar na última rodada, a diferença do 18º pro 14º, 1 ponto. O Fortaleza com 43, fora da zona. O Vitória fora. Inter e Santos, ambos na zona. Ambos na zona de rebaixamento. Esse cenário aqui pararia o Brasil. Pararia o Brasil. Aí o Fortaleza chegaria precisando vencer o Botafogo para garantir sua permanência. E a gente ia se dar bem indiretamente, porque o Fortaleza poderia nos ajudar na última rodada, né? De inimigo a aliado. Tamo junto, Fortaleza. Tamo junto. Tá? Então, o resultado de ontem foi bom. E o Fortaleza se manter vivo na Série A é bom. É bom. Muita gente vai me xingar aí falando, você tá sendo ligeiro já pra pronta. Porque você xingou o Fortaleza, falou um bocado de coisa e agora você tá aí se dando uma de amiguinho do Fortaleza. Porque é bom pro meu time. Você acha que eu quero que algo ruim aconteça com o meu time? É claro que não. E aí, nesse cenário aqui, última rodada, o Fortaleza empata com o Botafogo. E vamos lá, vai. O Santos contra o Cruzeiro empata, 1-1. O Atlético ganha do Vasco, 1-0. O Vasco tá salvo já, né? Aqui também o Inter ganha do Bragantino, 1-0. E faltou alguém? Faltou Vitória, né? Vitória ganha do São Paulo, 1-0 do Barradão. Cairia o Ceará. Eu esqueci de simular o Ceará, né? Empata com o Palmeiras. Cairia o Fortaleza ainda. Puta que pariu. Mas se o Ceará perde, cai o Ceará. Meu Deus. Isso aqui seria engraçado pra cacete se acontecesse, tá? Se o Ceará cair no lugar do Fortaleza, meu Deus do céu. E pela tabela é possível. Ou seja, resumindo, tudo virou uma loucura. O campeonato virou de cabeça pra baixo. O campeonato virou uma loucura. É isso que aconteceu após o resultado de ontem. Bragantino 0, Fortaleza 1. E, repetindo mais uma vez aqui, é bom pro Bahia, acredite. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Fui!